Vamos começar a gravar, vamos começar o nosso treinamento. Vai ser incrível. Daqui a pouco vocês vão ver que eu estou olhando um pouquinho para baixo. Eu fiz um script para não esquecer de absolutamente nada, para eu conseguir entregar o melhor para vocês. E vamos com tudo, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para vocês conseguirem ver a apresentação. Até porque depois o pessoal vai assistir a gravação também. Então, vou compartilhar aqui para ficar mais fácil, certo? Deixa só mais um pouquinho. Vamos ficar aqui. Deixa eu ver. Certo? Deixa eu ver. Deixa aqui. Vamos lá. Começar a apresentação. Espero que vocês gostem, espero que vocês saiam daqui bem diferentes do que quando vocês chegaram. Então, sejam muito bem-vindos ao Revelando os Segredos do Emagrecimento. Como que esse treinamento surgiu? Esse treinamento surgiu de uma ideia de que eu tive de que muitas pessoas estavam sendo enganadas pela indústria e não estavam conseguindo emagrecer por conta de pequenos deslizes, por conta de pequenas estratégias que não estava colocando em prática. E aí eu falei, aí está a chave, aí está o segredo, então eu vou ajudar essas pessoas a emagrecer de uma maneira mais efetiva. Então vamos lá, vamos começar. Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Paula Rampinelli, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e especialista em emagrecimento feminino. A minha missão hoje no consultório é ajudar as pessoas a perderem 20 quilos ou mais em até um ano. Mas antes disso, é saber como perder esse peso. Sem dietas restritivas, comendo o que ama, aprendendo a ter equilíbrio alimentar e criando estratégias inteligentes e libertadoras. Eu falo que para você gerar o emagrecimento, você não precisa abrir mão da sua vida social, você não precisa deixar de sair com seus amigos para comer uma pizza, tomar uma cerveja só porque você está de dieta. Então, você vai conseguir trabalhar em cima disso para você conseguir emagrecer de uma maneira eficaz, sem traumas e principalmente sem neurose. Esse é o meu ponto-chave, emagrecer sem neurose. Então, vamos lá. Eu sou completamente adepta ao jejum intermitente. Hoje a gente sabe de todos os benefícios do jejum. E se essa for a sua vontade, eu posso fazer isso ser possível para você. Óbvio que não nesse treinamento, porque esse treinamento foca em outra coisa, mas vou fazer com que o jejum seja possível para você. Certo? Deixa eu só ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Porque... Deixa eu ver. Opa. Oh, meu Deus. Vamos lá. Não, né? Acho que não. Bom, vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Se alguém quiser entrar, alguém me chama no WhatsApp. Tem que ter aprovação. Certo? Vamos continuar. Bom, primeiro ponto é o que você irá aprender nesse treinamento. Primeiro ponto é que os segredos do emagrecimento serão revelados. Primeiramente, o que você vai aprender nesse treinamento é extremamente valioso. Eu confesso que eu estava um pouquinho relutante em revelar esses segredos. Por quê? Porque talvez outras nutricionistas não gostem, talvez eu acabe criando um certo confronto com outras nutricionistas. Porque eu vou estar tirando aí os clientes delas também, né? Mas eu sinto tanta confiança no meu trabalho, em como eu posso impactar e como eu posso ajudar outras pessoas,
que eu resolvi correr esse risco. E vou falar aqui tudo que você vai precisar saber, certo? Mas, se o que eu vou falar para você é uma coisa tão poderosa, é uma coisa que vai impactar tantas vidas, que vai mudar o jogo de tanta gente, por que eu resolvi revelar esse segredo? Bom, para que menos pessoas sofram, para que menos pessoas tenham acesso a informações ruins, a informações contraditórias, para que menos pessoas acabem caindo na mão de profissionais que segurem o resultado dessas pessoas. Eu vejo muito isso aqui no consultório. Pessoas passarem com outros nutricionistas, você vê que a pessoa tinha uma capacidade de perder peso, que o metabolismo estava ajudando essa pessoa, só que a nutricionista acaba amarrando tanta pessoa que a pessoa não consegue levar esse tratamento adiante. E isso gera mais frustração e mais desistência, tá? Também resolvi revelar esses segredos para que as pessoas possam parar de ser reféns da indústria de alimentos, para dar liberdade alimentar para as pessoas, a liberdade que elas sempre desejaram. E principalmente, eu vou revelar isso para que menos pessoas sofram com o efeito sanfona e ganhem mais saúde. Por quê? Quando a pessoa tem efeito sanfona, o que acontece? A pessoa engorda e emagrece inúmeras vezes. E isso vai comprometer a saúde da pessoa lá na frente. O corpo vai entrar em um colapso, de tanto engorda e emagrece, essa pessoa vai ter cada vez mais dificuldade de emagrecer. Então, para que isso não ocorra, eu vou revelar os segredos do emagrecimento hoje. Fiquem aqui comigo até o final. Então, vamos começar, né? Primeiro ponto. Obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada por confiarem no meu treinamento e estarem de coração aberto para o que eu vou falar para vocês, tá? Então, eu sugiro fortemente que vocês coloquem os fones de ouvido de vocês para ficar uma coisa bem particular, minha e sua. Avise o seu marido, seu amigo, seu filho, seu vizinho, seu cachorro, que você vai estar em um treinamento e você não vai poder ser interrompida, porque o que você vai aprender aqui é o que você vai levar para a vida. Sugiro fortemente que você venha com uma garrafinha de água e tenha caderno e caneta em mãos. Por quê? Porque os slides, eles são muito resumitivos, tá? Eu vou pôr os pontos principais e o que mais vai importar nesse treinamento é o que eu vou falar para você e não o que está escrito na sua tela. Então, você vai pegar um caderno e você vai anotar os seus principais insights, as suas principais sacadas e fazer esse treinamento acontecer. É o que eu mais quero, que você coloque esse treinamento em prática, tá? Então, vamos lá. O que você vai aprender nesse treinamento? Eu separei os 3 pontos chaves e os 3 pontos que mais impedem as minhas pacientes ou as pessoas que me procuram no inbox do Instagram pedindo dicas e ajuda de ter sucesso aí. Então, foi ouvindo inúmeras pessoas que eu trouxe o conteúdo para esse treinamento. O ponto número 1, a gente vai falar sobre mindset e reprogramação mental. Porque, às vezes, você está disposta a fazer um programa de emagrecimento, mas se você não blindar o seu mindset, se você não mudar a sua cabeça, você não leva isso adiante. Porque é muito normal uma motivação começar alta e terminar baixa. Essa motivação ela vai se perdendo ao longo do caminho. Por quê? Porque o emagrecimento é um processo moroso, é um processo que vai te tirar da zona de conforto e principalmente vai contra a sua programação metabólica, né? Nós fomos programados a estocar energia e não a fazer com que essa energia seja queimada ao longo do dia. A gente foi adaptado a viver na zona de conforto. Então, a gente vai fazer toda essa parte de mindset e de reprogramação mental.
Segundo ponto, a gente vai falar sobre os segredos da alimentação. O que a indústria está fazendo ou aonde estão esses pequenos desvios, essas pequenas vírgulas aí no meio do tratamento que está te impedindo de emagrecer. E por último, mas não menos importante, quais são as ferramentas do emagrecimento que vão te levar ao sucesso? Eu confesso que as minhas pacientes vão demorar cerca de umas 8 consultas para aprender tudo que eu vou falar nesse treinamento. Então, só para a gente alinhar as expectativas, esse treinamento tem uma previsão de 2 horas de duração e eu quero muito que você fique comigo até o final. Depois você vai ter acesso à gravação. Eu vou subir amanhã para a plataforma a gravação dessa aula e aí a partir de amanhã você já vai ter acesso e aí você pode assistir quantas vezes você quiser. E aí você pode pôr um programa no seu computador para fazer a aceleração aí dos vídeos para você assistir um pouquinho mais rápido e captar só os pontos chaves que você achou mais importante. Certo? Ótimo. Então, vamos lá. Talvez vocês me vejam olhando aqui um pouquinho para baixo, né? Eu fiz um script com vários pontos que eu não posso esquecer de falar, porque eu considero muito importante. Eu fiz esse treinamento com muito amor, com muito carinho. E no final, depois da página de obrigada, eu vou voltar lá para o chat do Zoom e aí eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, se assim vocês tiverem. Então, eu vou pedir para vocês não ficarem mandando nada no chat, porque eu não estou vendo o chat, a tela é essa, eu não estou vendo o chat. Eu estou só com a tela da minha apresentação e com o meu script aqui em folha com as minhas anotações, tá bom? Então, o primeiro ponto é o ponto de partida. Eu quero que você escreva aí no seu papel aonde você está hoje. Como você se sente hoje? Como está o seu peso hoje? E, além disso, aonde você quer chegar? Qual peso você gostaria de ter? Por quê? Quando você se conecta com o seu porquê, você entende o motivo da trajetória. Então, isso é muito importante. Você quer perder peso por qual motivo? E aí eu já vou entrar nos detalhes disso. Então, você quer perder peso por estética? Porque você acha que você ficaria mais legal com uns quilinhos a menos, com umas medidinhas a menos? Você quer perder peso por questão de saúde? Por qual questão de saúde? Ah, eu quero perder peso porque estou com gordura no fígado, porque estou com colesterol aumentado, porque eu tenho síndrome do intestino irritável. Por qual motivo? Vai anotando isso, que depois talvez sejam perguntas a partir daí, tá? Ou então, não, eu quero recuperar a minha autoestima, eu quero caber numa roupa que eu goste, eu quero ir num shopping e eu quero experimentar qualquer roupa e me sentir bem nessa roupa. Então, é uma questão de autoestima. Por quê? Primeiro, porque a vida é feita de escolhas, né? E tudo que a gente vai começar, a gente começa por algum motivo de insatisfação. A real é essa, a gente começa mudanças que façam a gente sair da nossa zona de conforto por pura insatisfação. E nós vamos aprofundar isso aqui hoje para entender os seus motivos. Então, pensa lá na palavra motivação. O que é motivação? É o motivo que te leva à ação. Se você não tiver um motivo forte, um motivo que te sustente e um motivo que te faça a continuar até chegar ao final, você vai parar no meio do caminho. Você vai regredir, tá? Então, se você não achar o seu motivo, você não entra em ação. O maior problema que eu vejo hoje são pessoas com iniciativa. Por quê? Todo mundo quer ter iniciativa, todo mundo tem iniciativa, mas 90% das pessoas que têm iniciativa não têm conclusiva. As pessoas começam os processos porque é fácil começar. Você está motivado, você quer mudança, mas essas mesmas pessoas que começam com um nível de motivação lá alto, não chegam até o final. Por isso que é de extrema importância que você esteja sempre em contato com a sua motivação.
Então, o que é a sua motivação? É você pegar uma calça jeans 2 números menores e deixar na sua frente e deixar isso visual? A sua motivação é brincar sentada com seu filho no tapete da sala? A sua motivação é trabalhar com mais gás, com mais energia e não estar arrebentada no final do dia? O que te motiva? O que vai te fazer ir para frente? Pensa nisso, escreve aí na sua folha. O meu motivo é tá bom? Vamos lá. Acho que ninguém mais entra aqui, tá bom? Qualquer coisa a gente vê aqui. Certo, meninas? Deixa só eu um pouquinho mais para baixo aqui. Não enxergo. Certo? Então, vamos lá. Outro ponto muito importante é achar o seu propósito. Por quê? Existem dois tipos de motivação, e eu estava até falando isso nos meus stories há, sei lá, uma semana atrás, tá? Existem dois tipos de motivação. A motivação externa, quando a sua amiga, sua mãe, seu marido, seu filho, outras pessoas te incentivam a começar. Essa é uma motivação externa. Sabe o problema da motivação externa? Que ela não te muda. A motivação externa é dos outros, não é sua. Você só vai conseguir ter sucesso no seu processo de emagrecimento quando essa mudança vem de dentro. Quando essa mudança é interna. Quando vem de dentro de você, porque você consegue fazer resgate. Você entrando em contato com a motivação que veio de você, você consegue pensar, eu tenho que fazer isso por conta desse motivo. Então, anota, esteja sempre em contato com a sua meta. Isso é de extrema importância. E aí, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre meta SMART, e aí eu quero que você trabalhe em cima dessa meta SMART. Vamos falar agora sobre ela, né? A meta SMART é uma meta S de specific, né? Uma palavra que veio do inglês. Então, para sua meta ser atingida, ela precisa ser específica, né? Eu quero perder peso para voltar a usar biquíni. Eu quero perder peso para X. Coloca aí. Você vai escrever SMART na vertical. S-M-A-R-T. Do lado do S, você colocar lá specific, tá? O M é de mensurável. O quanto você consegue colocar isso em números. Eu quero perder 5 quilos. Eu quero perder 10 quilos. A letra A é atingível. Essa meta é atingível? Você quer perder 20 quilos em quanto tempo? Dá para você perder 20 quilos com a vida que você está levando hoje? Ou a vida que você está levando hoje está te fazendo ficar estagnada? Como que você está lidando? Como que você está agindo? Como você está se colocando para fazer com que sua meta seja uma realidade hoje? O R Oh, meu Deus, esqueci o R. E eu já lembro, que é uma palavra em inglês. E o T é de tempo. Em quanto tempo você quer chegar na sua meta? Quanto tempo você quer chegar na sua meta? Quero chegar na minha meta de perder 5 quilos em 10 meses? Em 2 meses? O quanto isso é atingível? R é relevante. O quanto a sua meta é relevante para você? O quanto ela significa para você? O quanto perder 5, 10, 12 quilos é relevante? Muito, pouco, médio? Você coloca outras coisas em prioridade que não o seu emagrecimento? Quais são essas coisas que são prioridades? Norteie, meça. Meu emagrecimento está no meu segundo lugar de prioridade. Meu primeiro lugar de prioridade é, sei lá, cuidar da minha mãe que está doente, cuidar do meu filho que tem necessidade espacial, fazer tratamento, sei lá, capilar, porque meu cabelo está caindo. Qual é? Qual é a relevância dessa meta para você? Eu realmente espero que muito, porque hoje a gente sabe que uma alimentação saudável vai te privar de doenças lá na frente. É ela quem vai ditar como vai ser o seu futuro, certo? Vamos lá. Identificando seus sabotadores.
Quando você pensa em emagrecimento, sempre tem algo que te sabota. Você vai escrever aí no seu caderno. Meu sabotador é. O seu sabotador pode ser o seu chefe que te pressiona, que te bota pressão, que te ocupa tanto tempo que faz com que você pegue mais trânsito e chegue mais tarde em casa. O seu sabotador pode ser o seu marido, que sempre traz um bombonzinho para te agradar. Pode ser seu filho, que sempre quer comer McDonald's e você, para agradar o seu filho, vai pedir McDonald's. O seu sabotador é você mesmo. Como eu me saboto? Eu me saboto porque eu tô com preguiça de cozinhar. Eu me saboto porque eu cedo às tentações. Eu me saboto porque eu arranjo desculpas para não ir numa academia. Qual é o sabotador que hoje me afasta da minha meta? Que me desconecta da minha motivação? Identificando o sabotador, a gente consegue trabalhar estratégias e ferramentas para contornar esse sabotador. Ele sempre vai existir, só que a gente consegue adormecer ele dentro da gente. A gente já nasce com células cancerígenas no nosso corpo. Só que silenciar ou aflorar essas células cancerígenas vai depender da sua alimentação. Então, aflorar ou silenciar esses sabotadores vai depender da sua identificação. O que te sabota? Escreve aí na folha, o que me sabota? Sabendo isso, vai ficar muito mais claro lá na frente, quando eu te passar as ferramentas lá no ponto 3. Vamos lá. Ferramentas do emagrecimento. Deixa eu ver qual é a próxima. Ferramentas do emagrecimento. O primeiro ponto é, você vai fazer o que é possível. Depois que você fez o que é possível, você melhora. A gente nunca vai melhorar uma coisa que a gente não tem. A gente nunca vai melhorar algo que nunca existiu. Então, para você emagrecer, você não precisa do sal do Himalaia, do açúcar de coco, você não precisa do arroz 7 grãos, você não precisa do arroz negro. Se a ferramenta que está na sua mão hoje é você localizar os seus erros e saber como contornar os seus erros, faça. Faça. Então, não invente mil desculpas, não tente achar a ocasião perfeita, porque a ocasião perfeita, ela não existe. A gente cria. Então, faz o que é possível com aquilo que você tem e da onde você está. Então, se não é possível você comer um arroz integral, porque na sua família ninguém come um arroz branco, mas come em uma quantidade menor. Se na sua casa só tem o arroz branco, rala uma cenoura, coloca uma cenoura nesse arroz, deixa esse arroz com mais fitoquímicos, com mais vitaminas, com mais fibras. Então, aproveite as oportunidades que você tem. Para de se arranjar desculpa, para de se arranjar empecilho, porque esse é um dos sabotadores. Esperar a ocasião perfeita para fazer o que precisa ser feito, certo? Então, a gente faz e depois a gente pensa, porque se você pensar antes de fazer, você nunca vai fazer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Algumas coisas a gente não gosta de fazer e a gente protela, a gente enrola e a gente vai estar sempre se sabotando. Então, por exemplo, você não toma banho todos os dias? Por que você toma banho todos os dias? Porque precisa ser tomado, porque precisa ser feito, porque você precisa manter a higiene do seu corpo. Só que você já fez tantas vezes aquilo, você foi criada sendo diário o seu banho, você criou um hábito. E um hábito a gente só cria depois de 66 dias seguidos fazendo a mesma coisa. E o que precisa ser feito? Se você tiver no seu meio corporativo, o seu chefe falar que você só vai receber o seu salário se você fizer um projeto, se você executar um projeto e você concluir esse projeto, não importa o que aconteça, pode chover canivete, mas você faz o que precisa ser feito. Porque com a sua saúde, com a sua alimentação,
com as coisas que vão te trazer saúde, bem-estar, promoção da saúde, prevenção de doença, você não faz. Porque a gente se sabota, né? É ruim sair da zona de conforto, mas a gente precisa fazer algumas coisas, né? Vamos lá! O que eu anotei aqui? Ah, sim. A chave do sucesso não é só em fazer, mas é fazer repetidas vezes essas pequenas ações, o processo inúmeras vezes até dar certo. Enquanto você não fizer até dar certo, você vai desistir no meio do caminho, no meio do processo. Então, faça pequenas mudanças, mas faça. Faça acontecer. Ninguém nasce feito, né? A gente não começa uma faculdade pensando no diploma. A gente pensa na matéria que a gente vai ter, na prova que a gente vai fazer, no trabalho que a gente vai entregar. E é um degrau por vez que a gente vai subindo para a gente chegar lá no final, lá na excelência. Então, é um somatório de pequenos esforços que geram o seu sucesso. Combinado? Vamos lá. Entendendo a raiz do problema e ressignificando. Esses dias eu peguei um caso bem curioso aqui no consultório, que eu pensei bastante e eu resolvi trazer esse caso do consultório aqui para o treinamento. Eu tenho uma paciente que ela falou que ela precisa de fins. Então, se ela pega um pacote de bolacha, ela tem que comer o pacote de bolacha inteiro até ver o fim. Se ela abre um bolo, ela tem que comer o bolo inteiro até ver o fim. E daí eu falei assim para ela, fulana, por que isso? Vamos tentar lembrar, vamos tentar entender a raiz desse problema para a gente achar o significado disso na sua vida. Aí eu fiz uma pergunta-chave. Eu sempre falo que a vida é feita de perguntas, né? Porque é nessas perguntas que a gente se põe para analisar. Em algum momento na sua vida, a sua mãe falou a seguinte frase para você: você só vai levantar da mesa quando você acabar tudo, quando você comer tudo. Daí ela tomou um susto, assim, como se eu tivesse adivinhado isso, como se eu tivesse vivido isso junto com ela. Ela falou assim, Nutri, tinha dias que eu dormia na mesa. Eu dormia, eu cansava e minha mãe me acordava falando, come. Enquanto você não comer, você não vai sair da mesa. E isso me marcou, né? Então, essa atitude da mãe com essa paciente ficou tão marcada na vida dela, na infância dela, que ela carrega isso até hoje. E hoje isso se tornou um problema. Porque antes era com arroz e feijão na infância, enquanto ela estava em fase de desenvolvimento, em fase de crescimento. Quando você se arrastou para a vida adulta, cocriada ali, juntando com um momento de estresse, com um momento de ansiedade, isso virou uma válvula de escape. E mais para frente a gente vai falar sobre válvula de escape. Então, eu falei para ela, fulana, tá aí o problema. Você não precisa comer até o fim. Você está sendo comandada pelo seu alimento, independente ele de qual seja. Você vê o fim do prato ou você vê o fim do pacote? Então, a partir de hoje, você vai sair do consultório, você vai comprar uma barra de chocolate e você vai comer todos os quadradinhos, exceto o último quadradinho. Ela olhou, ela estranhou. Ela falou, Nutri, você é doida? Eu falei, antes de trabalhar com dieta, eu trabalho com comportamento alimentar. E a gente vai ressignificar isso, porque isso se tornou um problema para você. Então, vamos ressignificar isso. Enquanto o alimento tiver uma força maior do que a sua, você nunca vai vencer esse bloqueio. Você nunca vai adiante no tratamento. Porque você se sente fraca diante de algumas situações. Ela regalou um olho desse tamanho. Tá bom, Nutri, eu vou fazer. E eu falei, na semana seguinte, você vai comprar a mesma barra de chocolate. Só que você vai deixar 2 quadradinhos. Na terceira semana, 3 quadradinhos. E você vai lidando com isso de você ter o autocontrole, de você conseguir dominar a situação. A partir daí, a gente vai ressignificar o que antes na sua vida era um problema, o que antes na sua vida era uma chantagem emocional. Hoje, você vai se libertar dessa situação. E o que eu vou trazer para o treinamento hoje é isso. Você vai identificar qual é o seu problema. Eu não consigo me controlar mediante a feijoada. Eu não consigo me controlar mediante ao bombom. Então, você não precisa
fazer da sua alimentação o inferno da sua vida. A sua alimentação tem que te trazer prazer, tem que te trazer alegria, tem que te trazer bem-estar, entendeu? Então, ache o problema. Achando o problema, a gente consegue ressignificar. Então, se você achar o problema aí hoje, no final do treinamento, a gente vai para o chat, eu vou te ajudar a usar estratégias e conselhos sobre como ressignificar isso na tua vida, certo? Quais são os erros que estão te impedindo de emagrecer? Na verdade, são vários. Eu vejo vários erros diariamente na vida dos meus pacientes. O primeiro ponto é o mais besta de todos, eu bato na mesma tecla, mas eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito. E o primeiro deles, o mais negligenciado de todos, é a água. As pessoas não dão importância para a água porque elas não entendem o significado. E hoje você vai sair do seu treinamento disposta e motivada a fazer pelo menos essa pequena mudança, porque a proposta do treinamento é essa: identificar os erros que você pode estar cometendo e corrigi-los para você conseguir emagrecer sem que o emagrecimento seja sofrido, angustiante, desesperador, tá bom? Então, o nosso cérebro, ele manda um sinal de fome e de sede, é o mesmo sinal. Porém, erroneamente, a gente interpreta o sinal de sede como fome. Por quê? Porque a comida, ela traz o conforto, a gente chama de comfort food, a comida traz o acalento, a comida traz segurança, traz bem-estar, aumenta serotonina, então é uma questão hormonal. Então, a gente vai sempre ter a preferência pela comida. A partir do momento que você adequa a sua hidratação, a hidratação que você precisa para o seu corpo, para a sua necessidade, você vai ver que você vai sentir muito menos fome, tá? Esse é o erro número 1. Então, anota aí, erro 1. Confundir fome com sede. Número 2, devido a nossa rotina, a nossa vida corrida, eu percebo que as pessoas erram muito por distração na hora da refeição. Então, é uma pessoa que está sempre mexendo no celular, é uma pessoa que está assistindo televisão, é uma pessoa que está conversando com o colega de trabalho. E o que acontece quando a gente tem distrações no momento da refeição? A gente consome de 300 a 500 calorias a mais por refeição. Porque o cérebro não tem tempo de associar, porque não tem conexão visual com o alimento. Então, a partir do momento que você vai sentar para comer, ali tem que ser um momento seu com o seu alimento. Então, qual é o sabor desse alimento? Qual é a textura desse alimento? Qual é o cheiro desse alimento? Tenta adivinhar que temperos foram usados. Tenta adivinhar a técnica de cocção desse alimento, se você está comendo na casa de alguém, se você está comendo fora. É óbvio que se você fez a comida na sua casa, você vai saber que temperos tem ali. Mas aí você presta atenção em outras coisas, na maciez, na suculência, na crocância. E a partir desse momento, você vai se conectar com a sua alimentação. Quando você se conecta com a sua alimentação, você tem um nível de saciedade antecipado, ou seja, você fica muito mais saciada antes. E aí você consome menos calorias, tá? Outro ponto que eu vejo muito errado é você comer rapidamente. A pessoa está com tanta pressa de fazer outras coisas, a alimentação dela está tão em segundo plano que ela come rápido para se livrar logo daquilo. Aí a pessoa vem no consultório e diz: eu amo comer. Não, você não ama. A real é que você não ama. A pessoa que ama comer degusta. A pessoa que ama comer mastiga. A pessoa que ama comer sente o alimento, sente o cheiro do alimento. Se você está comendo de maneira rápida, se você não olha para o que você está comendo, se você não sabe o que você está comendo, qual é a textura, qual é o gosto, se você está comendo, acabou o alimento e você nem percebeu, nem se tocou, você simplesmente falou: ah, nossa, acabou. Então você não se conectou com o seu alimento. Então você não ama comer. Você come por obrigação. Fato, a verdade é essa.
Eu vim aqui para revelar todos os segredos e é o que vai acontecer. Então, a partir do momento que você come rápido, você manda para o seu estômago pedaços muito grandes, pedaços muito maiores de alimento. E aí, o que vai acontecer? O seu estômago vai precisar de um tempo maior e de mais ácido clorídrico, ou seja, mais daquele ácido que faz a nossa digestão, para conseguir digerir tudo que entrou, porque está em grandes pedaços. E isso vai fazer o quê? Vai fazer uma desaceleração do seu metabolismo. A partir do momento que você coloca o seu alimento na boca, o correto é você descansar o talher na mesa. Você descansar o talher no prato. Você colocar a comida de um lado para o outro. Essa comida ela tem que virar tipo de uma pastinha na sua língua, para depois você engolir. Às vezes você tá com tanta pressa que você joga 1, 2 e engole. Aí você desce travada, a comida até engasga, você toma até um líquido junto com a refeição, que seria o quarto segredo do emagrecimento. Quando você come junto com a alimentação, eu falo isso mais de 100 ml, até 100 ml é ok. Eu não gosto, mas tem estudos que falam que é ok. Volumes maiores do que 100 ml vão fazer o quê? Vão diluir esse ácido clorídrico, vão fazer com que ele fique mais fraquinho. E aí você vai precisar de mais ácido clorídrico para continuar fazendo a mesma digestão. E aí, novamente, você está pedindo para o seu metabolismo desacelerar, para o seu metabolismo parar o processo e gastar calorias só na digestão e não em outras funções corpóreas. Então, você está vendo que são esses pequenos erros, eu vou falar muito mais lá na frente, quando for na parte alimentação, que vão fazer e que vão te impedir de emagrecer ou tornar o seu emagrecimento muito mais lento. Faz sentido? Vamos lá! Como conseguir mais foco e ter mais disciplina? 99% das minhas pacientes falam, eu perco foco, eu começo bem e aí eu tô desfocada. Foi sobre tudo que a gente falou lá atrás. A pessoa não tem motivação, é uma motivação externa. A pessoa não tem uma meta tangível. A pessoa quer uma meta de perder 20 quilos em um mês, né? É uma meta que não é relevante para ela. Ela quer perder peso só para entrar no vestido num casamento. Quando você vai ter foco? Quando você descobrir que a sua alimentação vai te prevenir de doenças lá na frente. Quando você estiver numa idade um pouco mais avançada, aí que você vai entender, se eu tivesse comido de uma maneira lá atrás diferente, hoje eu poderia ter impactado de uma maneira diferente. E a disciplina, você vai blindar o seu pensamento pensando, eu só vou fazer certo hoje. Só hoje eu vou fazer certo. Só que você vai acordar todos os dias com esse pensamento, porque a mente comanda todo o resto. Se a sua mente está fraca, o seu corpo fraqueja. Se sua mente não fortalecer para você preparar o alimento, para você comprar o alimento, para você consumir o alimento que precisa ser consumido, é o famoso fazer o que precisa ser feito, que eu disse lá atrás, você não vai ter disciplina nunca. Então, tem uma ferramenta que eu uso para disciplina, que é a ferramenta do calendário. Mais para frente, na parte de ferramentas do emagrecimento, eu falo um pouquinho sobre ela, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre os segredos chaves, né? Então, um dos segredos chaves é o foco, é a disciplina e principalmente a constância. Lembra que eu falei? Para você ter sucesso, você tem que fazer o que precisa ser feito repetidas vezes. Fazer um dia não vai ditar o seu sucesso. Tem uma frase do Messi que eu gosto muito. Eu demorei 17 anos e 100 e poucos dias para me tornar o que eu sou hoje. Ou seja, o sucesso ele não vem do dia para a noite. O sucesso vem de esforços realizados repetidas vezes. Repetidas vezes. É você fazer um pouquinho por dia do que precisa ser feito. E o segredo-chave, a partir do momento que você identificar o seu erro, é tentar corrigir só aquele erro. Você não precisa ser perfeita, mas você só precisa realizar o que você se propôs para ser realizado.
Vamos falar um pouquinho sobre pecados capitais. Vamos entrar aí na aba alimentação. Que loucura, né? O que os pecados capitais têm a ver com isso, Nutri? Existem 7 pecados. E o que te impede de emagrecer são 3. Bizarro, né? Mais da metade, ou pensa em um pouquinho menos da metade? Sim. E quais são eles? A gula, a preguiça e a luxúria. Nossa, Nutri, luxúria. Sim, vou começar pela luxúria. Então, vamos lá. Você vai cair no pecado da luxúria quando você vai querer provar do alimento mais caro. Quando você vai precisar provar para as pessoas que você faz parte de uma tribo. Então, vamos lá. Ah, os meus amigos comem no restaurante X. Os meus amigos tomam vinho Y. Comer em tal lugar ou comer tal item, que teoricamente é mais caro, é melhor porque está todo mundo comendo. Então, quando você quer se dar ao luxo disso, você acaba caindo no pecado da luxúria. Porque você vai querer comer o que é mais caro e normalmente é o mais calórico, normalmente é o mais gorduroso. E principalmente por quê? Porque você vai começar a reservar boa parte do seu dinheiro para gastar com esses pequenos luxos. Porque você vai achar que você merece comer, que você merece estar ali. E aí o que vai acontecer? Você recebeu seu salário, você recebeu seu pagamento, e aí você, teoricamente, vamos colocar entre aspas, vai correndo comer naquele restaurante caro, naquela hamburgueria cara. E aí você deixa uma nota lá. Você vai pagar R$10 numa água, vai pagar R$15 num suco, R$90 num prato de macarrão. E aí o que vai acontecer? O seu dinheiro vai acabando ao longo do mês porque você se entupiu de preguiça, você se entupiu de fast food, de iFood, porque você caiu num outro pecado, e, e ali conectado com o pecado da preguiça, que é o pecado de pedir um iFood porque você está com preguiça de cozinhar, porque você está cansada de cozinhar, porque você não aguenta mais o seu dia, você acaba caindo no pecado da gula. Porque vinculada a essa gula está a sua ansiedade. Eu preciso comer porque, meu dia foi estressante. Eu preciso comer porque eu tô ansiosa. Eu preciso comer porque, tô estressada, tô de TPM. Então, você vai juntando isso, e aí, quando vai chegando mais pro final do mês, você vai vendo que cometendo esses 3 pecados, o peso na balança disparou. É quando você já vai ter menos da metade do seu salário, e aí você vai falar, nossa, eu engordei, eu preciso ser saudável, eu preciso comer uma coisa mais saudável. E aí é que a parte da luxúria te faz gastar boa parte do seu dinheiro com alimentação, e aí quando você vai comprar uma coisa saudável, você fala, ai, que caro. Não que hoje não esteja caro, mas comparado ao restaurante que você foi, que fez você aumentar seu peso, que te fez sentir o prazer da luxúria, você acaba tendo menos dinheiro disponível e aí você vincula que a alimentação saudável é cara. E para isso, a gente tem outras estratégias. E na feira, na hora da xepa, ali perto do finalzinho, os alimentos chegam até ter até 50% de desconto. Promoção, você vai no mercado e compra os alimentos saudáveis que estão na promoção e você vai rodeziando esses mercados, ou busca na internet. Que mercado que tem promoção de alface, de maçã, de arroz, de leite, de queijo? E aí você vai única e exclusivamente nesse mercado para pegar a promoção. Então são técnicas que você usa para comer saudável e ainda assim economizar. Foi o que eu falei. Achando onde está o erro, achando onde está o sabotador, fica muito mais fácil contornar isso. Fica muito mais fácil você trabalhar em cima disso, porque você sabe onde você está errando, certo? Aí a gula, né? O pior dos pecados, porque a gula, ela está falando muito mais sobre compulsão alimentar. Eu tenho pacientes que comem até passar mal, é desesperador, porque a pessoa come até vomitar, e eu vejo cada vez mais isso instalado. Por quê? A gente acaba caindo num ciclo vicioso de recompensa. Então, por exemplo, quando você come um doce, quando você come um carboidrato, você tem um aumento dos níveis de serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. Quando você atinge isso, você quer ter sempre essa sensação.
O problema é que isso entra em looping. Então, ao começar a cair sua serotonina, ao começar a cair esses hormônios que te dão prazer e bem-estar, você quer ter aquela sensação novamente. E aí você faz o quê? Você cede, porque você não tem uma meta bem estabelecida, você não tem um foco, você não tem uma disciplina. Tá vendo como a gente vai criando ganchos? Como a gente vai tendo esses elos entre um termo e outro, entre um pensamento e outro? Então, uma coisa começa lá no ponto de partida e olha como uma coisa vai destrinchando a outra, vai virando um efeito cachoeira. E aí, depois disso, você vai achar que você merece. Você vai cair no pecado da gula, no pecado da luxúria, no pecado da preguiça. E aí você vai achar que você está sempre merecendo. E isso vai gerar uma compulsão. Quando você vê, a coisa já está fora do seu controle. E aí você vai ter que fazer um trabalho com psicóloga, um trabalho para controle de ansiedade, porque você viciou o seu metabolismo. Você viciou o seu corpo em carboidrato. Você viciou o seu corpo em sentir prazer. A partir do momento que você identifica que esse é o problema, você consegue ter a mesma sensação de prazer e bem-estar com outras atividades, com outras coisas. Então, às vezes, você tem o mesmo prazer e bem-estar dando uma carta, fazer uma carta, escrever uma carta para alguém e ver essa pessoa ler a sua demonstração de afeto. Às vezes, você tem esse prazer fazendo exercício físico. Às vezes, você tem esse prazer contribuindo com a sua sociedade, fazendo uma quentinha para doar para alguém que precisa, ajudando um cachorro na rua. Então, você precisa buscar outras formas de prazer, porque a alimentação vai te gerar outros vícios e outros problemas. Então, a partir desse momento, a gente vai lidar, entender o que você está comendo no momento da compulsão. É um doce? É um salgado? Na maioria das vezes é um carboidrato. E aí a gente vai usar estratégias para trabalhar em cima disso. Essa compulsão é cortada quando a gente identifica o que está causando a sua compulsão. É um estresse, é uma ansiedade, é ficar mais tempo no trabalho, é não ter com quem contar, não ter com quem desabafar. O que te leva a comer? O que te leva a momentos de compulsão? Na maioria das vezes é o ócio. Eu sempre brinco que mente vazia é a oficina do carboidrato. Então, se você deixar a sua mente ocupada com outra coisa que te dê prazer, as chances da sua compulsão ir diminuindo são muito maiores. Quando você ocupa a sua mente, você tem menos tempo para pensar em outras coisas relacionadas à alimentação. Vamos lá, você não precisa necessariamente de uma dieta que tem nome para começar a emagrecer. Você não precisa necessariamente fazer uma dieta paleolítica, uma dieta mediterrânea, uma dieta low carb, nem nada do tipo. Você precisa fazer pequenas adaptações na sua rotina para ver o que é possível. Você vai identificar o erro e você vai se propor a resolver esses erros. E aí, quando tudo tiver ajustado, você vai ver que você não precisa de uma dieta restritiva, de uma dieta de 500 calorias para ter sucesso. Porque é muito mais sobre comportamento alimentar. É muito mais sobre como a sua mente lida com isso. Então, tem pessoas que falam, eu só vou conseguir emagrecer se eu tiver uma dieta restritiva. Eu só vou conseguir emagrecer se eu fizer. Então, se você quer começar a emagrecer, ter algum resultado, você vai precisar fazer mudanças. Óbvio, vai ter algum momento que você vai precisar fazer uma detox, você vai precisar desintoxicar o seu metabolismo. Óbvio. A gente está sempre em contato com partículas que deixam o nosso corpo intoxicado. Mas, para o começo, você não precisa. É só você adaptar a sua rotina. Então, não necessariamente sua dieta tem que ter um nome. Porque dietas que têm nome são pontuais. Você vai fazer ali por um período de tempo. Então, a detox você vai fazer por 21 dias. A low carb você vai fazer por 3 a 6 meses. A mediterrânea por 3 a 6 meses. Isso não são dietas. São estratégias alimentares. Você não vai poder viver em uma dieta low carb pro resto da sua vida. Você não vai conseguir comer 50 gramas de carboidrato, 80 gramas de carboidrato o resto da sua vida. Você precisa ter vida social também. Entendeu? Então, é num processo de aprendizado, de saber o que escolher, como se comportar em determinadas situações, que vai te dar liberdade de você comer o que você quer, óbvio, não fazer da exceção a regra, né? Mas
De vez em quando, você consegue trabalhar alimentos um pouco mais calóricos, um alimento um pouco mais gorduroso, e tá tudo bem. E você vai conseguir ter o seu resultado, até que você vai entrar na manutenção. Você entende? Então, você tem que levar aquilo como um hábito para a vida, fazer o que precisa ser feito. Hoje as pessoas falam assim, eu como uma fruta, se vangloriando de que comeu uma fruta. Isso é obrigação. Se vangloriando de que fez uma salada. Isso é obrigação, é igual pagar boleto. Tem que fazer. A gente não gosta, mas tem que fazer. O corpo pede, senão o corpo padece, né? Vamos lá. Mais um ponto aí bacanudo sobre alimentação. Dietas qualitativas e quantitativas. O que isso quer dizer, Nuno? Quando eu falo em dieta qualitativa, eu estou falando com uma pessoa que quer começar a perder peso. É o que eu falei lá atrás. Sua dieta não precisa ter um nome, mas você precisa fazer pequenas modificações. É mudar a qualidade da sua dieta. Então, vamos supor que você come um croissant com uma Coca-Cola no café da manhã, no meio da manhã você come um pão de mel, no almoço você come um McDonald's, no lanche da tarde você come um bolo de pote e na janta você pede uma pizza. Tem gente que faz isso, acredite. É muita saída da dieta. Mas tem muita gente que faz isso, tá? Quando você muda a qualidade dessa dieta, se ao invés de você comer só a pizza, eu colocar lá um sanduíche natural, de pão integral com atum, a pessoa já vai perder 3, 4 quilos, é muito real. Eu estou mudando a qualidade da dieta dessa pessoa. A partir do momento que eu mudo a qualidade de todas as refeições, independente da quantidade de calorias que tenha nessa dieta, a pessoa vai emagrecer. Porque ela saiu de um ambiente onde ela tinha uma grande quantidade, como eu posso falar, de besteira, e passou a se doutrinar, e passou a controlar mais aquilo. Então, ela vai ter resultado. Ela vai ter resultado porque ela mudou a qualidade da dieta. Mas, o que vai acontecer? O peso dessa pessoa vai estacionar. E é aí que essa pessoa vai procurar um profissional para ajudar, porque ela não sabe o quanto ela tem que comer. É a partir desse momento que ela vai passar para uma dieta quantitativa, onde a quantidade de alimento, além de ser um alimento de melhor qualidade, importa. Então, a gente pode começar com uma mudança de hábito qualitativa, mas depois a gente vai ter que medir essa quantidade. É por isso que eu falo para muitos pacientes, pesa sua refeição. Porque se você ultrapassa a sua quantidade, vamos supor, de arroz, 20 gramas na segunda, 15 gramas na terça, 5 gramas na quarta, 10 gramas na quinta, vai somando o tanto que você ultrapassou na semana e depois vê isso no mês. Olha o impacto que isso vai trazer. Faz sentido? Olha o impacto que isso vai trazer. Então, várias graminhas que juntando dão gramas muito maiores, né? Então, eu fiz o cálculo para uma paciente um dia, ela comia meio quilo a mais de feijão por mês. E isso impactou negativamente nos resultados dela. Óbvio, né? Meio quilo a mais. Vamos lá. Outro ponto muito importante é preparar o intestino. Pessoas que não têm um intestino saudável têm muito mais dificuldade de emagrecer. Porque o intestino ele é o segundo cérebro do nosso corpo. É através do intestino que você vai conseguir criar um ambiente emagrecedor. A gente consegue produzir hormônios através do nosso intestino. Então, tá aí a importância de você comer fibra, de você comer fruta, de você comer verdura, de você comer salada, de você comer uma aveia, uma chia, uma linhaça. Tá aí a importância de você tomar uma água na quantidade ideal. Tá a importância de você mastigar bem os alimentos e absorver melhor esses alimentos. Eu gosto muito de trabalhar com probiótico, né? O que acontece? No nosso intestino tem 2 tipos de bactéria. As bactérias boas e as bactérias ruins. As bactérias boas, elas têm que estar em maior quantidade do que as bactérias ruins, né? No nosso corpo. Quando isso desequilibra, quando a gente tem maior quantidade de bactérias ruins do que boas, trava o emagrecimento. E falando em probióticos, a gente pode tanto trabalhar com probiótico já manipulado, né? Ou então já pronto.
Aí tem o Synforte, tem o Probiotop, tem vários tipos de probiótico que a gente pode trabalhar para fazer o fechamento dessas células no intestino e elas não ficarem tão permeáveis às toxinas, elas ficarem hiperpermeáveis para nutrientes. Porque tendo nutrientes, tendo matéria-prima sendo absorvida, o seu corpo consegue exercer qualquer função. O seu corpo consegue ter metabólitos, ter condições de fazer o que precisa ser feito. E uma dessas condições é o emagrecimento. E uma dessas condições é melhora da imunidade, melhora da concentração, melhora da disposição, melhora do bom humor, melhora do sono. Uma coisa está atrelada à outra. Se você é uma pessoa que só come fast food, que come fritura, que toma um monte de bebida alcoólica, como que vai estar seu intestino? Toda arreganhada. Células do intestino vão estar todas destruídas. Se você usa corticoides, se você usa antibiótico, recomendo fortemente trabalhar na questão intestinal. Coloca aí uma biomassa de banana verde. Coloca aí um kombucha. Coloca aí um kefir. Um Yakult que seja, tem açúcar, mas ainda tem probióticos. Não é a primeira linha de escolha, mas se for a única que está ao seu alcance, lembra? Faça o que você tem, de onde você está. Faça o que está ao seu alcance. Então, se esse estiver ao seu alcance, comece por ali. Depois você vai melhorando, certo? Faz sentido? Muito mais do que excluir é incluir. 99% das pessoas acham que só vão emagrecer se excluir fritura, se excluir farinha branca, se excluir doce, se excluir refrigerante. Mas mais importante do que isso é: será que você está consumindo os alimentos necessários, os nutrientes necessários para que seu corpo trabalhe em harmonia, para que seu corpo trabalhe em equilíbrio? Então, antes de pensar, o que eu estou errando? Estou comendo muita fritura, vou excluir fritura. Será que antes de apontar esse erro de eu quero excluir, não está faltando uma fruta? Não está faltando um alimento integral? Não está faltando uma proteína? A gente vai falar para proteína daqui a pouco, mais para frente, como uma estratégia de emagrecimento, vocês vão entender o porquê. Será? O que está faltando aí que eu posso melhorar, que eu posso incluir? A partir do momento que você incluiu o que está faltando, aí você começa a excluir. Você vai ver que vai dar muito mais resultado do que só excluir. Aí você exclui. Aí eu cortei pão, cortei não sei o quê, cortei arroz, cortei feijão, cortei. O que sobrou? Não sobrou nada, né? Aí depois você vê o quê? Um momento de compulsão. Aí entra no ciclo vicioso. Aí essa dieta de exclusão vai durar o quê? 30 dias? 15 dias? Uma semana? Não é sustentável. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Não é sustentável. Detalhes do emagrecimento após efeito platô. Vamos lá. O que acontece? Efeito platô é quando o peso estaciona, o peso não sobe e não desce. Ele fica ali parado. Por mais que você já tenha incluído, excluído, feito dieta qualitativa, dieta quantitativa, por mais que você já tenha prestado atenção na textura, no sabor, na cor, em tudo, o que acontece? O que acontece? Ai, meu Deus, vamos admitir aqui uma coisa. Peraí. Desculpa, gente. O que acontece? A partir desse momento, está na hora de você começar a prestar atenção nos detalhes. E quando eu falo em detalhes, é detalhes mesmo. Lembra que eu falei sobre pesar as refeições? Então, são essas diferenças de graminhas. A diferença aí entre 20 gramas, 10 gramas, 30 gramas, é que vai fazer a diferença lá na frente. Então, se você está no efeito platô, se o seu peso não sobe, se o seu peso não desce, pesa a sua refeição. Vê se não vai dar diferença, depois você me conta. Outro ponto importante é o sal. As pessoas estão consumindo cerca de 9 a 10 vezes mais sal do que o indicado. O sal retém líquido, o sal incha. O sal vai fazer com que você absorva mais água. Então, preste atenção. Será que eu estou consumindo muito alimento industrializado? Será que eu estou colocando muito sal na minha refeição? Começa a medir isso. Deixa lá separadinho uma colher de sobremesa.
e vê o tanto de sal que você está usando. Se propõe a metrificar as coisas. Se propõe a medir as coisas. Sabe por que não? Porque sai da sua zona de conforto. Tudo que sai da zona de conforto incomoda. É mais fácil enfiar a mão no sal e tacar o sal ali. Então, metrifica isso. Se você está no efeito platô, se você continua emagrecendo, dá para dar uma fugida. Tá usando o tempero pronto? O tempero pronto também tem muito sódio. Usa um tempero natural, um coentro, uma salsinha, uma cebolinha, um louro, um orégano. Para de usar tempero pronto. Por quê? Porque o tempero pronto te deixa na zona de conforto. O ser humano gosta da zona de conforto. É quentinho, né? Mas nada acontece lá. Então, faz essa substituição. Você vai ver o quanto você vai inchar bem menos, tá? Açúcar, né? Açúcar escondido, quando eu falo aí, maltodextrina, polidextrose, xarope de milho, xarope de qualquer coisa. Aprenda a ler o rótulo. O detalhe também tá ali. Então, às vezes, o produto é até fit. Às vezes, o produto tem até menos caloria. Às vezes, o produto tem menos gordura. Mas é na porção. Aí você compra um pacote de 1 quilo, você vai ver a porção é 20 gramas. Então, preste atenção nos detalhes. O Walt Disney fala muito em questão de detalhes, né? Eles se preocupam muito com o detalhe porque eles sabem que o detalhe faz a diferença. E no emagrecimento não é diferente. São esses detalhes que fazem a diferença também no seu emagrecimento, tá? Beliscos fora de hora. Mais para frente eu vou falar sobre diário alimentar, como você vai aplicar essa estratégia, como você vai usar essa estratégia a seu favor, tá? Porque muitas pessoas não consideram, por exemplo, comer uma bala, comer um chiclete, pegar uma bolachinha de água e sal, uma bolachinha de maisena, passar um pouquinho a mais de manteiga no pão. Então, esses detalhes fazem muita diferença. Vai ter uma hora que você vai ter que prestar atenção nisso, porque seu peso vai estacionar, tá? E aí você volta a emagrecer prestando atenção nesses detalhes. E o que eu vejo muito é que as pessoas não consideram a caloria das bebidas. Ai, mas eu só tomei uma água de coco. Meu amor, a água de coco tem caloria. A única coisa que não tem caloria é água. Até chá tem caloria, 2 calorias, mas sim. Então, não negligencie as coisas. Quando eu passar as ferramentas, vocês vão entender, vocês vão criar mais vínculos ainda. Vocês vão criar mais conexão ainda com o que eu tô falando, tá? Todos os slides aqui tem um porquê, e aí vocês vão entender, tá? Estamos aqui no slide 23. Daqui a pouco a gente tá indo para a reta final. Aí eu abro para vocês para pergunta, tá bom? Espero que tudo que eu esteja falando esteja fazendo sentido. Espero que tudo que eu esteja falando dê para você colocar em prática, tá? Potencializadores do emagrecimento. Vamos lá. Como potencializar o seu emagrecimento? Chegou um dos segredos que eu mais gosto, eu até separei um pouco aqui para falar, tá? Separei 4 itens: termogênico, chá, shot, alimentação antioxidante e anti-inflamatório. Vamos começar pela alimentação antioxidante e anti-inflamatório, tá? Lembra que lá atrás eu falei para vocês que era muito mais sobre incluir do que excluir? Então não adianta nada você cortar arroz, você cortar feijão, você cortar macarrão, você cortar o pão, se você não colocar uma verdura, se você não colocar um legume. Ai, mas Paola, eu só gosto de abacate e o abacate é calórico. Não tem problema. Você consegue queimar essas calorias. É só você não comer em excesso. O que vai entrar no abacate é um ômega 3. A uva é calórica. O que vai entrar na uva é um antioxidante, é um resveratrol. Quando a gente trabalha com alimentos potencialmente anti-inflamatórios, então, castanha, azeite, abacate. Quando a gente trabalha com antioxidante, tomate, uva, cenoura, cereja, amora, a gente tem um corpo funcionando muito mais em equilíbrio. Então, a gente evita o envelhecimento precoce, a gente previne uma série de cânceres. Então, pensa muito mais nessa frase que eu te falei. Alimentação saudável é muito mais incluir do que excluir. É saber comer o alimento que o seu corpo precisa e não o que você quer. É fazer o que precisa ser feito, e eu vou bater nessa tecla até o final desse treinamento.
fazer o que precisa ser feito e é inegociável. O que é inegociável para você? Sua saúde? Sua disposição? Seu sono tranquilo? O que é? Evitar uma dor? Evitar uma queda de cabelo? Ter uma unha saudável? Não ter gases? Não ter desconforto abdominal? O que é inegociável para você? Tem que ver isso também, né? Shots. Amo shots, amo. Shot é uma pequena porção de grandes quantidades de nutrientes. Então, eu gosto muito de passar um shot de limão com glutamina. E aí eu vou avançando esses shots aí ó, em torno do emagrecimento. Então, aí você pode acrescentar guaraná em pó. Você pode acrescentar cúrcuma. Você pode acrescentar própolis verde. Você pode acrescentar vinagre de maçã. Porque em pequenas quantidades, geralmente o shot tem 80, 100 ml de água com os outros ingredientes potencializadores. Você tem um blend de antioxidantes entrando de uma vez só no seu corpo. Por que não? Se você não consegue usar as estratégias da alimentação ao longo do dia, se isso de alguma maneira fica inviável para você, faz ali um shotzinho de cúrcuma, limão, glutamina, própolis verde. Você vai ver o quanto isso vai mudar a tua vida. Chás! Gosto muito de chás. Eu sempre brinco com os meus pacientes assim. Já que tem que tomar chá, toma chá que tem função na vida, né? Então, toma um chá diurético, toma um chá termogênico, um chá que melhora a digestão. Qual é o seu intuito? O que você quer para o dia? O que você quer para o momento? Ah, nutri, eu tô retida. Toma ali um chá de cavalinho, um chá de carqueja, um chá de dente de leão, um chá de hibisco. Ai, nutri, tô me sentindo com dor nas articulações, tô sentindo que eu tô inflamada. Toma um chá de guaçatonga. Toma um chá verde, altos níveis de antioxidantes. Ah, Nutri, eu quero melhorar minha digestão. Toma um chá de hortelã, toma um chá de alecrim, toma um chá de boldo. A gente pode usar isso como um potencializador do seu emagrecimento. Se você está fazendo tudo certo, já passou pelo tempo ali de dieta qualitativa, passou para dieta quantitativa, está pesando, está medindo sal, está medindo açúcar, está medindo a quantidade de azeite, não está usando o tempero pronto, usa o chá para potencializar o seu emagrecimento. Toma um chá termogênico, um chá de gengibre, um chá de maçã. Vamos usar esses alimentos termogênicos. Ponto 4, canela. Come ali uma banana com aveia e canela, porque a aveia vai ajudar a preparar o intestino. A banana vai te ajudar a dar mais saciedade para você não cair na compulsão. Utiliza a canela, que a canela, além de ser um termogênico, ele ajuda no controle da vontade de doce. Eu, particularmente, quando prescrevo um alimento para o meu paciente, eu já estou pensando em todas essas estratégias. Mentalmente, as minhas estratégias já estão ali. E aí o paciente acaba até negligenciando. Ai, Nutri, não tinha tempo de amassar banana para comer com aveia. Dispensei a aveia. Tá mudando a estratégia. Aí lá na frente pode não dar certo. Faça o que precisa ser feito. São detalhes que fazem a diferença. A diferença está nos detalhes. O sucesso, a chave, o segredo do emagrecimento está nos detalhes. Certo? Arrasamos, né? Crononutrição. Ai, gente, eu tô tão apaixonada pela crononutrição. Vocês ainda vão ouvir falar muito de crononutrição. É um termo super novo, super recente da nutrição. E crono significa tempo, nutrição, nutrir, né? Alimentar-se. O que a crononutrição fala? Para a gente se alimentar bem de dia, grandes quantidades de dia, maiores volumes de dia e menos à noite. É respeitar a cronologia, o processo cronológico, o tempo, cronos, né? Deus do tempo, do seu corpo. E o que a gente vê hoje é o inverso. São pessoas não tomando café da manhã e comendo pizza, hambúrguer, batata frita, lasanha, feijoada no período da noite. Aí a pessoa que já está gastando menos caloria no período da noite, né? Porque a tendência é gastar mais caloria quando a gente acorda e menos caloria quando a gente vai estar ali perto de dormir, né? Depois das 6 da tarde, começa a ter 4 às 6 da tarde, já começa a queda nos níveis hormonais, já começa a diminuir essa velocidade aí do gasto energético, porque o corpo está se preparando para entrar na fase de taxa metabólica basal.
tanto de calorias que você precisa só para sobreviver, o gasto basal, né? Se acalmando, gastando menos caloria, não te deixar tão agitada para que você consiga dormir, que é o processo que, teoricamente, você pode fazer mais, assim, jejum, né? O jejum intermitente mais fácil do café da manhã, mas o mais eficaz é à noite, pular a refeição da noite, porque o seu corpo ele não está adaptado. O homem das cavernas à noite, quando ele via que estava escuro, que estava escurecendo, ele já não saía para caçar. Então ele saía para caçar o mais cedo, o sol começava a nascer, e quando ele ia para caça, era quando ele ia começar a se alimentar. E o nosso corpo ele foi metabolicamente preparado para isso, para comer mais de manhã e menos no final do dia. Então, se você obedecer a crononutrição e você inverter o seu consumo calórico, eu não estou nem falando agora em diminuir o consumo das calorias, mas eu estou falando para inverter. Só inverte, depois me conta. Ao invés de você comer só um ovinho mexido no café da manhã, almoçar igual um pedreiro e tomar, sei lá, 5 potes de açaí à noite, porque você está com compulsão, comer um panetone inteiro, um ovo de Páscoa inteiro, faz o contrário. Come 5 potes de açaí no café da manhã, o almoço de pedreiro e só um ovinho cozido à noite. Você vai ver que diferença. Faz o que você está fazendo invertido. Depois você me conta. Os detalhes estão aí, tá? Nessas pequenas diferenças. E não é todo mundo que tem acesso a essa informação. Por isso que eu falei que várias nutricionistas iam querer cortar minha cabeça se eu ficasse espalhando esses segredos. E é por isso que eu resolvi fazer isso num treinamento fechado e passar essas informações exclusivas para as minhas pacientes aqui de consultório no tempo certo, quando for o momento certo, porque aqui no consultório eu gosto de trabalhar com várias ferramentas, com várias coisas, com momentos que estão mais latentes, dores que estão mais latentes na paciente no momento. E aí que acaba que a gente acaba pulando um pouco os cronogramas aí de conteúdo, porque eu brinco também que o consultório é uma escola. Eu gosto muito de ensinar, né? Eu já fui professora, então eu gosto muito de ensinar, de explicar para as minhas pacientes o porquê de cada estratégia, o que está acontecendo, como melhorar, como progredir, enfim, gosto bastante. Desinflamando para alavancar o emagrecimento. Então, você já usou alimento termogênico, você já já fez uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, já preparou o seu intestino. Como que a gente pode usar alimentos anti-inflamatórios? Eu gosto muito do ômega 3, mas tem muitos chás que a gente pode usar, muito termogênico. E aqui chega a parte de diminuir drasticamente o consumo de alimentos prontos, né? Produtos alimentícios, na verdade. Tudo que a indústria cria. Alimentos com alta quantidade de corante, com alta quantidade de aromatizante, de conservante. Isso tudo vai inflamando o seu metabolismo. Então, se você puder optar por um alimento orgânico, por um alimento fresco, mesmo que não seja integral, mesmo que não seja nada do tipo, por um alimento que você faça ali na sua casa, faz ali na hora, que você come na casa de alguém, muito melhor do que você comprar uma lasanha congelada, uma pizza congelada, um hambúrguer congelado. Essas coisas congeladas, e quanto menos você desembalar e mais você descascar, menos ainda você está inflamando o seu metabolismo, né? Então, essa parte de inflamação eu vejo que pega muito ali nas minhas pacientes. Vamos lá, ferramentas, base 3 aí, né? Base 3. Sódio, vilão da retenção, a gente falou sobre isso, sobre temperos prontos, sobre diminuir e metrificar a quantidade de sal que você está usando, mas eu não falei sobre você ler o rótulo e ver o quanto de sódio tem ali naquele produto alimentício. Se eu acabei de falar para você evitar o produto alimentício e focar mais no alimento em si, no alimento que vem da terra, no alimento que você consegue plantar, né? Na coisa que você consegue preparar na sua casa, pega o rótulo. Pega o rótulo do alimento e vê lá, sódio. Do lado da quantidade do sódio, vou botar percentual, né? VD, percentual de valor diário. Tem produtos alimentícios que vai estar lá 30%, 40%, 50% do percentual diário que você pode comer daquele nutriente, que o sódio é um nutriente, né? Ele controla a pressão do nosso corpo, então ele precisa ser consumido. Só que ele precisa ser consumido na quantidade certa.
2.400 miligramas por dia. Vai contabilizando isso. O sal de cozinha, ele contém sódio, né? Então, como é uma alta concentração de sódio, todo mundo só pensa no sódio quando a gente fala na palavra sal. Mas o sódio está muito presente em, por exemplo, carne seca, bacon, nos embutidos, né? Mortadela, salsicha, linguiça, nos produtos industrializados. Então, fica de olho ali nessa parte, começa a aprender rótulo, não seja vítima da indústria, não deixa a indústria te detonar, não deixa a indústria te enganar. Principalmente aí, ó, no que eu vou falar agora, açúcar escondido. A indústria, ela tá com muito medo de usar a palavra açúcar. Então, depois, vocês podem ver no meu post lá no Instagram, açúcar escondido, glicose, polidextrose, maltodextrina, xarope de glicose, xarope de milho. São todos os nomes que a indústria está utilizando para não precisar mais colocar açúcar. Porque as pessoas já descobriram que o açúcar é o vilão do século. As pessoas já descobriram que o açúcar faz mal para a saúde. Que o açúcar não faz bem. Que o açúcar é gatilho para aumento de peso. Que o açúcar é gatilho para diabetes. A gente sabe que hoje não é mais tanto a gordura, e sim o problema está no açúcar, tá? E outras coisinhas mais, como eu estava falando, de corante, de conservante, de aromatizante, tudo que não é natural. Uma hora o corpo vai entender isso aí como uma ameaça. É o que a gente chama de disruptor endócrino. Por isso que tantas pessoas vêm tendo tanto problema de tireoide nos últimos tempos. Porque a alimentação está muito focada em alimentos industrializados. Entendeu? Então, a gente está sendo alvo aí da indústria, né? Vamos lá, TMB. Aprenda a calcular a sua TMB e reprogramar o seu déficit calórico. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender. TMB, taxa de metabolismo basal. É o tanto de calorias que o seu corpo gasta só para você sobreviver. Quando você coloca no Google, calculadora de TMB, clica ali no primeiro item. Não precisa sair do treinamento para fazer isso agora, depois você faz, mas anota. Tem até uma calculadorinha da Unimed. Você seleciona lá o sexo, masculino e feminino, coloca a sua idade, seu peso, seu grau de atividade física, e ela já te entrega isso pronto. Aqui no consultório, eu consigo calcular das minhas pacientes porque eu tiro as medidas, tal, é mais fiel, mas essa calculadora de TMB online funciona, dá super certo, e é uma estratégia ali para você conseguir calcular. Quando você sabe qual é a sua taxa de metabolismo basal, você consegue estar em déficit calórico. Déficit calórico nada mais é do que aquela balancinha de peso, né? Você põe mais peso de um lado desce, o outro sobe. Então, a partir do momento que você consome menos caloria do que você gasta, você está gerando emagrecimento. Se você come a quantidade de calorias igual à taxa de metabolismo basal, ou seja, igual à quantidade de calorias que o seu corpo precisa para sobreviver, você entra na manutenção. Esse é um segundo nível. Por isso que eu falei que sua dieta não precisa ter um nome. Você faz a dieta como uma estratégia pontual, uma dieta detox, uma dieta low carb, enfim, depois você vai ter que entrar na manutenção. E aí, até você entrar na manutenção, você vai entender o quanto você precisa comer. Isso demora um pouco, mas depois que você encarna isso, depois que isso entra na sua rotina, é libertador. Então, vamos supor que a sua TMB é 1.500 calorias. O certo era você comer de 300 a 500 calorias a menos para te gerar emagrecimento. Então, se você está vendo que a sua TMB está de 1.500, se você comer 1.500 calorias, você vai manter o peso. Se você comer 1.600, 1.700, 2.000 calorias, você vai ver o seu peso subir. Você vai começar a ganhar peso. Entendeu? E aí, Nutri, como eu vou saber quantas calorias eu estou consumindo? Quando o paciente vem no meu consultório, eu já faço uma dieta programada para isso e ele sabe, é mais fácil. O profissional está ali para facilitar a sua vida. Você consegue fazer sozinho? Consegue. Você pega um aplicativo e você controla. Tem o MyFitnessPal. Você coloca tudo que você está lá, tudo que você está comendo e ele calcula para você. Por isso que eu falei que vários nutricionistas vão querer a minha cabeça.
Se você já consegue calcular sua TMB, se você consegue calcular seu déficit calórico, se você consegue calcular o quanto de calorias você está comendo, as pessoas vêm até mim porque eu trabalho com comportamento, eu não trabalho só com dieta. Eu trabalho com comportamento, eu ajudo as pessoas a solucionarem os sabotadores que estão impedindo elas de emagrecer. A gente trabalha com foco, a gente trabalha com ferramentas, com estratégias, entendeu? E tem nutricionista que não. Tem nutricionista que trabalha só com a dieta ali, seca e acabou. Se for para trabalhar só com a dieta seca e acabou, você mesmo não consegue fazer isso. Faz sentido? Por isso que eu falei que as pessoas iam querer minha cabeça depois. Diário alimentar e progressão de metas. Vamos lá. Diário alimentar. Literalmente um diário. Você vai escrever tudo o que você comeu, que horas você comeu, que quantidade você comeu e o que você comeu. Você vai literalmente pegar um caderno e vai anotar isso por 7 dias. Eu comi uma bala às 21 horas. Tô no treinamento com a Nutri comendo pipoca. Não sei, né? Tô chutando. Então, vocês vão anotar absolutamente tudo. Se você conseguir pesar para saber o quanto você está comendo, melhor. Se não, sei lá, metrifica com o olho. Eu comi aqui, sei lá, meia xícara de pipoca. E vai anotando. E vai anotando. Por quê? Porque a partir do momento que você anota, que você exterioriza, que você presta atenção aos detalhes, a partir do momento que você enxerga os seus erros, você consegue contornar, você consegue resolver, você consegue solucionar. Se você não tem conhecimento, como que você vai arrumar algo que você não sabe? Como você vai gerenciar algo que você não tem acesso, que você não tem conhecimento? É por isso que eu falo que o conhecimento é libertador. Faz sentido? Assim, você vai ter calorias contabilizadas, você vai ter noção dos seus beliscos, você vai ter certeza do que você está comendo. E lembra das calorias ocultas que eu falei lá, das bebidas que você toma e não contabiliza? É uma água de coco, é um suquinho de laranja, é uma bala. Você vai começar a ter uma noção maior da sua alimentação, e aí você vai voltar naquele ponto que eu falei. Você vai perceber o quanto sua alimentação está sendo rica em produtos alimentícios e pobre em alimentos de verdade. O quanto você está evitando ou tentando excluir alimentos que não estão fazendo tanto sentido naquele momento e evitando incluir alimentos. Eu vejo pacientes excluindo arroz e feijão, mas não excluindo bebida alcoólica. Arroz e feijão tem aminoácidos essenciais, tem fibra, magnésio, ferro, vitamina do complexo B, mas o alquinho, a cervejinha, o vinhozinho tá ali, né? Aí fica complicado, aí fica difícil. E aí foi o que eu falei, né? Os produtos alimentícios têm corantes, conservantes, sódio, isso vai servir como disruptor endócrino. E a progressão de metas, você vai destrinchar a sua meta, meu amor. Por quê? Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. A partir do momento que você definiu que você quer perder 10 quilos até dezembro, então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, você tem que perder 2 quilos por mês. Você vai destrinchar essa meta. Então, você não tem que perder 2 quilos por mês. Você tem que perder 250 gramas por semana. E aí, você vai progredir nessa meta. De segunda a domingo, eu perdi 250 gramas. Perdi, check. Não perdi, perdi 200. Então, na próxima, você tem que perder 250. Você tem que perder 300. E aí, você vai progredindo isso. Você vai destrinchando isso. Porque quando você tem conhecimento, você sabe onde você quer chegar. Faz sentido? E a gente já tá quase finalizando, tá bom, pessoal? Aguenta mais um pouquinho aí. 9h30, eu acho que eu consigo finalizar e abrir para perguntas. Aí a gente faz uma meia horinha de perguntas e aí a gente encerra, porque eu sei que vocês devem estar cheias, né? Com a cabeça fervilhando ali, maravilhosas e cheias de coisas para me perguntar. Tô ansiosa para ver essas perguntas, tá bom? Certo. Calculou sua TMB. Calculou seu consumo energético. O que você pode fazer para continuar emagrecendo? Diminuir mais as calorias? Às vezes isso não faz sentido. Então, ao invés de consumir menos, que tal gastar mais? Que tal aumentar o seu gasto calórico? Como?
fazendo exercício físico, começando com exercício aeróbio, um exercício que vai fortalecer o core, um exercício que vai fazer você queimar massa gorda, que vai te colocar em movimento. Depois disso, você vai fazer o quê? Aumentar a massa muscular, fazendo exercícios de força, fazendo exercícios de resistência, melhorando toda a parte muscular. Quanto mais músculo você tem, mais acelerado fica o seu metabolismo. Quanto mais acelerado fica o seu metabolismo, mais fácil fica o seu emagrecimento. Faz sentido? Aí você vai estar perdendo gordura, aumentando massa muscular, o peso de balança não vai importar, porque você sabe que está perdendo medidas. Como? A calça está mais larga, o botão da camisa está fechando, o cinto está com um furinho mais para trás, você está mais confortável nas suas roupas, você está com mais disposição, você incha menos, você dorme melhor. Certo? Então, nem sempre a saída é só diminuir o consumo de calorias. Nem sempre o segredo do emagrecimento está em só reduzir o número de calorias. Às vezes está em aumentar esse gasto também. Essa é uma das alternativas, aumentar esse gasto. Olha quanta coisa enriquecedora eu já falei até agora. Tenho certeza que vocês estão com um papelzinho anotado aí do lado. Ciclo circadiano. O que é isso, Nutri? Tá me deixando louca. Eu peguei esses dias um caso de uma paciente, por isso que eu trouxe esse ponto. Por isso que eu trouxe essa chave, esse segredo para cá. Uma paciente que travou no emagrecimento, é uma paciente que já fez detox, é uma paciente que já fez jejum intermitente, é uma paciente que faz exercício todo dia, é uma paciente que não desce peso há 5 meses, 4 meses, 5 meses. Pedi exames, tireoide normal, cortisol normal, testosterona normal, que esses hormônios também podem bagunçar e afetar o emagrecimento. E aí, contra hormônios, a gente tem que trabalhar toda a parte de endocrinologia. E aí me deu um start. Eu falei assim, meu amor, você tá dormindo? Dela. Ah, meu sono é meio leve, né? Eu consigo acordar aí várias vezes durante a noite. Aí eu falei, então, é por isso que você não tá emagrecendo. É por isso que você não tá emagrecendo. Pessoas que não dormem bem têm uma desregulação do sistema de fome e saciedade. É uma pessoa que não dorme bem e no dia seguinte ela vai ter o quê? Ela vai ter muito mais fome, muito menos saciedade, muito mais compulsão por carboidrato. Ela vai estar com os níveis de grelina e leptina, que são os hormônios de fome e saciedade, completamente desregulados, alto nível de cortisol, altíssimo nível do hormônio do estresse, certo? Então, para você ter um sono reparador, você tem que fazer o quê? 3 horas antes de dormir, você já tem que fazer uma refeição mais leve. Lembra da crononutrição? Você já tem que consumir menos calorias 3 horas antes. 1 hora antes de deitar, você não come. Você só come depois de 1 hora que você comeu, para não ter refluxo, para não voltar conteúdo gástrico do estômago para sua boca. Você fica longe das telas. Para você ter um ciclo circadiano bom, para você dormir bem, o certo é você ter pelo menos de 6 a 8 horas de sono. Dormindo bem, fazendo com que o seu ciclo circadiano funcione a seu favor, o emagrecimento é muito mais rápido. Porque você vai ter um controle do hormônio do estresse, você vai ter um controle do hormônio da fome, sua fome vai ser uma fome mais controlada, uma fome que não vai te gerar compulsão, lembra que eu falei lá atrás? Ciclo vicioso, não vai te dar compulsão. Então, dormir bem também é a chave. Dormir bem também é um segredo do emagrecimento. Então, vai escurecendo essa noite, já vai diminuindo a quantidade de luzes acesas na sua casa, já fecha a cortina, já vai criando um ambiente. Tenta não se estressar, não comer coisas pesadas. Faz um chá de mulungu, faz um chá de camomila, um chá de capim-cidreira, um chá de erva doce, que são chás que vão acalmar, são terapias naturais, terapias alternativas que vão modular o seu sono. E você dormindo bem, efetivamente o seu emagrecimento acontece. Você vai querer tomar café às 6 horas da tarde, tomar energético às 6 horas da tarde, um copo de café às 6 horas da tarde, porque não vai rolar. Não vai rolar esse sono de qualidade, esse sono vai estar leve, vai acordar toda hora, você vai acordar para fazer xixi. Não é que você vai acordar para fazer xixi. O que aconteceu?
Tenho várias pacientes falam, eu acordo para fazer xixi. Não. Você já estava acordada, o seu sono já estava leve, e aí o seu corpo percebeu que você queria fazer xixi. E não o contrário. Todo mundo acha que, eu queria fazer xixi e eu acordei. Não, você acordou e percebeu que queria fazer xixi. Então, 1 hora antes de dormir, não toma nada de líquido. Pessoas que acordam ali mais ou menos entre 2, 3 da manhã, são pessoas que têm pico de cortisol na hora errada. São pessoas que têm altos níveis de estresse na hora errada, liberação hormonal na hora errada. E isso a gente modula com chá, com uma alimentação leve, não mexendo em telas 1 hora antes do sono, fazendo práticas que façam com que você se acalme. Vai ler um livro, vai fazer um tricô, um crochê, uma palavra cruzada, vai escutar uma música de som de cachoeira, vai fazer aromaterapia, entendeu? Válvulas de escape. Quais são as válvulas de escape que você tem e que você usa para comemorar ou exteriorizar as suas emoções além da comida? Quando eu falo em exteriorizar, quando eu falo em válvula de escape, eu estou pensando na palavra assim, comemorar, né? Que se você destrinchar essa palavra, você vai separar em comer e orar. Hoje as pessoas só comem, as pessoas não oram mais. Então, o que você pode usar de válvula de escape para exteriorizar a sua alegria, para você se sentir valorizada, para você se sentir motivada, para você se sentir recompensada, que não seja emagrecimento. Que outras atividades que você faz hoje te geram prazer? Nutri nenhuma. Assim fica difícil, porque aí você sempre vai descontar na comida. O que te traz prazer? É passear com seu cachorro no quarteirão? É ligar para a pessoa que você ama? É ler um livro? É ouvir uma música? É dar uma volta no shopping e comprar uma blusa? Existem outros meios de recompensa. Existem outras válvulas de escape que não a alimentação. As pessoas têm que parar de recorrer à comida. As pessoas têm que parar de recorrer ao pecado da gula para conseguirem emagrecer. O que te traz prazer? Quem passa comigo mais tempo sabe que eu sou super consumista, que eu sou a louca da Shopee, que chega uma encomenda por dia aqui no consultório. Porque eu me sinto bem comprando. Não tô prejudicando o meu corpo. Pode ser que eu esteja prejudicando o meu bolso, mas são outros clientes. Mas o meu corpo não vai padecer, meu corpo não vai adoecer. Eu não vou ter piora da qualidade de sono, eu não vou ter queda da minha disposição. Eu tô acordada desde as 7 horas da manhã, são 20 para as 10 da noite, eu tô dando aula para vocês. Da onde vem essa disposição? De uma nutrição bem feita, de um nutriente consumido, de um shot, de um chá, de um termogênico, de uma salada. Por quê? Porque eu faço o que precisa ser feito. Foi do dia para a noite? Não. Não foi do dia para a noite. Não foi. Mas foi um hábito que eu me propus a fazer até dar certo. Fazer um pouquinho por vez, repetidas vezes, até aquilo entrar na minha rotina, até aquilo entrar e me interiorizar, até aquilo fazer parte de mim. Faz sentido? Se propõe a corrigir um erro por vez. Pegou lá o seu diário alimentar? Tô vendo aqui que eu tô tomando 8 cafés por dia. Eu preciso tomar muito mais. Hoje eu vou me propor a tomar 7. E vai tomar 7 até você se propor a tomar 6. Faça o que precisa ser feito e faça até dar certo. Eu não consigo comer salada no almoço e na janta. Eu vou comer só no almoço porque o almoço não self-service. Então faça. Não troque sua salada por batata frita todos os dias. Porque tem gente que troca. Coloca mesmo tanto de salada e um pouquinho só de batata. Não tem problema comer batata. O problema não está no excluir, está no incluir. Então vai lá. Consegue incluir salada só no almoço? Faz o que está ao seu alcance. Faz o que você tem, com o que dá, de onde você está. Você está entendendo? Faz sentido isso? Faz sentido, né? Então, a gente já está quase finalizando. Para fechar com chave de ouro, preste muita atenção aos detalhes. Vocês estão vendo que o maior segredo do emagrecimento, o que eu mais revelei aqui, foram os detalhes. A partir do momento que você se atentar aos detalhes, você vai ouvir seu corpo, você vai entender sua rotina, você vai entender o que precisa, você vai ter esse
feeling aí. Esse feeling da sua emoção, da sua rotina e de tudo que precisa. Certo? Meninas, muito obrigada por estarem comigo. Eu amei estar aqui com vocês. Agora eu vou abrir para as perguntinhas. Agora eu vou abrir para as perguntinhas. Chat, vamos lá. Paola, qual dica você daria para no caso da pesagem de alimento? Quando estamos na rua e chegou a hora da refeição. Meu, essa pergunta é excelente. O que você vai comer? Você vai num restaurante de self-service? Você vai num restaurante de prato feito? Quando a gente pesa na nossa casa, a gente olha aquele prato, a gente já tem uma dimensão melhor. A gente já tem uma noção de olho, né? Nesses casos, não tem como você pesar. E aí você faz por colher. Quando você está pesando, você está contando quantas colheres, né? Ah, 1, 2, 3, 4 colheres deu 100 gramas. Então, quando você estiver na rua, que é uma maneira pontual, você faz nas colheres. Quando você tiver oportunidade de pesar, você pesa. E aí, nesse ato de pesar, você vai deixando o seu olhar muito mais treinado. E aí, quando chegar um momento que você não consegue mais pesar, tá tudo bem. Entendeu? Porque você já prestou atenção em outros detalhes. Você já controlou o sal, você já controlou o azeite, você já controlou o açúcar. Entendeu? Faz sentido? Uhum. E aí, meninas? Podem fazer mais perguntas. Ai, como é bom ter vocês aqui. Festa no domingo. Festival de crepe. No almoço, como se comportar em uma situação dessa? Ai, que pergunta top. Primeiro ponto. Quando você for montar o seu prato, você tem que ter a noção de que pelo menos 50% dele tem que estar preenchido por salada. Ah, Nutri, eu não posso comer salada. Tá bom, esse crepe é o quê? No almoço? Então, vou comer a salada na janta. Lembra que eu falei? Faça o que puder, quando for possível, da onde você estiver. Não conseguiu incluir salada? Joga a salada para noite. Faz a dieta bonitinha no café da manhã, faz o seu lanche da manhã, sai pontualmente da sua dieta no jantar. Você não precisa viver para comer, você só precisa comer para viver. Você não precisa comer ao ponto de abrir a calça, de ficar estufada, de passar mal. Você tem que comer o tanto que te dê saciedade. Por isso a importância do detalhe de comer, mastigar, fazer com que alimentos menores cheguem no estômago, fazer aquela pastinha de alimento na língua antes de engolir. Comer devagar, prestar atenção na textura, na cor, no cheiro do alimento. Continuar controlando o seu consumo de água. Passou o evento? Dieta o restante do dia. Saia pontualmente. Você não precisa deixar a sua vida social. Você não precisa deixar de comer o que você gosta. Faz sentido? Meninas, muito bom ter vocês aqui. Eu amei. Eu espero que isso tenha agregado muito na vida de vocês. Eu fiz esse treinamento com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. É uma pena que pouquíssimas pessoas, né, entraram hoje no treinamento, porque 99% das pessoas falaram realmente que iam assistir só a gravação, que não iam conseguir, que iam estar na faculdade, iam estar no trabalho, ia cuidar de filho, que a gente sabe a rotina das pessoas, né? Mas a partir de amanhã eu vou salvar a gravação e aí eu vou deixar a gravação disponível no sistema e aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Uma abençoada noite para vocês. Obrigada pela confiança, obrigada por estarem aqui comigo. Espero que eu tenha agregado na vida de vocês, porque eu fiz tudo com muito carinho, tá bom? Beijo grande, gente. Deixa eu só parar a gravação aqui. Cadê, meu Deus, a gravação? Pausar a gravação.